Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E hoje o nosso tema é um tema de um questionamento que foi colocado para mim, porque alguém disse assim: Moisés, por que você fala sempre de evolução? O que significa evolução? Então, o tema de hoje eu vou falar um pouco sobre a evolução humana da forma que a gente enxerga, tá? Que eu acho que é uma coisa bacana de a gente saber e por isso eu vou discorrer sobre esse assunto. Então, vamos lá. O que é a evolução humana? E eu vou dizer para você o seguinte: primeiro, para que a gente entenda o que é o nosso processo de evolução, nós vamos ter que aceitar não só o fato de a gente, como uma civilização, evoluir tecnologicamente, né? Não é por aí, né? Senão você fala assim, não, mas olha, antes, na idade da pedra, era o tacape, né? Agora é o quê? Né? Agora nós temos naves, temos aviões, isso é evolução tecnológica. Tá? Esse é um tipo de evolução. A evolução da qual eu falo é a evolução individual, porque creio eu que nós somos a tecnologia mais perfeita que existe. E como tecnologia mais perfeita, nós conseguimos utilizar vários tipos de combustível. Então, se você falar assim, como vários tipos de combustível? Olha, primeiro que você respira, e a respiração é um combustível. Segundo, que você toma água. A água também é um combustível, porque senão a gente para. Depois dos alimentos, você pode comer vários tipos de alimento, né? Vegetais, carnes, o que você quiser. Tem tanta coisa hoje em dia no mercado e no supermercado, e você vai ingerindo tudo isso. Se a gente comparar que um veículo nosso, até pouco tempo, você só podia colocar gasolina nele, por exemplo, né? Aí você fala, mas aí a gente conseguiu chegar nesse ponto. É verdade, conseguimos colocar um combustível para uma máquina funcionar, né? Pode ser que ela até tenha um outro tipo de combustível. Mas nós somos uma tecnologia bastante avançada, porque você pode comer qualquer coisa, né? E isso não é de agora, isso aí já são séculos que a gente vem fazendo, né? E descobrindo cada vez mais alimentos, mais coisas. Isso é o que eu chamo de um equipamento bastante sofisticado, né? O corpo humano. Você tem visão, tem audição, tem a capacidade associativa, né? Você consegue fazer um monte de coisas. Você consegue evoluir através do pensamento, aprendendo novas coisas, desenvolvendo você mesmo, né, em várias áreas. Mas não para só por aí, né? Porque essa evolução que a gente está falando é passada de um para o outro, né? Ou seja, alguém estuda, depois falece, deixa isso escrito, colocado de alguma forma para que outro continue, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós, como consciências, e aí eu vou explicar a forma que eu acredito isso, que nós somos consciências que vêm há séculos transitando nesse planeta. Então, para você entender melhor, você e eu já estamos nesse mundo há vários séculos e ocupando veículos físicos. Então, nós nascemos, depois o corpo acaba e nós vamos para o outro lado, ficamos lá em um período intermissivo, né, e voltamos de novo para continuar o aprendizado. Eu vejo dessa forma. Vejo também que é um jeito de nós conseguirmos crescer, senão não teria sentido a gente estar nessa vida, né? Não é possível você estar num mundo em que você não tem nenhum tipo de continuidade. E eu vejo que a continuidade, isso pelo meu ponto de vista, ela é real, verdadeira, né? Porque nós encontramos pessoas com muito mais competência e pessoas que trazem informações há muito mais tempo, né? E até apresentam essas informações aqui para nós, o que para mim significa que ela conseguiu preservar muita coisa de uma vida anterior. Você fala, mas isso é questionável. Eu vou dizer para você uma coisa que talvez seja o fim do mundo. Não existe nada nesse universo que não seja questionável. Não existe. E é fácil de explicar. Nós aqui nesse mundo, encravados,
todos os nossos sentidos encravados em um corpo físico que é minúsculo diante do universo. A gente precisa de inúmeros artefatos tecnológicos para observar tudo que está à nossa volta, fora desse planeta. Nós temos que inferir muitas coisas, não podemos transitar pelo planeta de forma tranquila, sem estar protegidos de alguma forma, né, ou por um veículo, ou por uma roupa. E então, daí, o que se pode concluir é que tudo é questionável mesmo, né? Nós não temos competência para ser unos, ou seja, de repente, ser um mestre pode significar muito para uma pessoa, mas eu vejo que tudo é uma questão de a gente achar que está mais atrás ou mais na frente, né? Algumas pessoas vão crescendo e vão na frente. E aí você chama de mestre porque é um referencial que você tem, você está atrás, né? O que está na frente pode ter alguém melhor do que ele. Então, isso é um percurso, é um caminho que eu vejo que de verdade nós temos que aproveitar e fazer valer a pena, né? Isso é fundamental. Senão a gente fica tendo pensamentos tubulares o tempo todo, né? Você pode se formar em qualquer coisa, você pode estudar qualquer coisa e depois, no dia que você entregar o corpo, acabou, né? Só se você deixar o conhecimento através de livros, através de vídeos, de alguma forma. Mas você, como consciência, para dar continuidade a tudo que você fazia, você já não tem mais o contato físico. Será que dessa forma você conseguiria evoluir? Se você pensar que você morre e acaba, você consegue evoluir? Eu diria que não, porque eu acredito que simplesmente a gente ocupa um corpo físico, usa esse corpo físico, tem a possibilidade de se relacionar com pessoas de vários níveis, depois você deixa o corpo aqui para trocar de roupa e dar uma descansadinha, volta de novo. Obviamente, você já esqueceu tudo que você aprendeu na vida anterior, mas ficam resíduos muito bons, se você puder aproveitá-los. E vamos continuar o caminho. Quando é que você vai poder evoluir de verdade, tendo consciência? Quando nós nos livrarmos das nossas tralhas emocionais, que essa, para mim, é a grande barreira que nós temos, né? O nascer é um trauma, né? E o morrer também é um trauma. Daí você esquece tudo, né? Quando você nasce, você esqueceu tudo que você tinha de informação da vida anterior e do momento extrafísico em que você estava no período intermissivo entre as vidas, né? O intermissivo, que eu quero dizer, é entre as vidas. Seria entre as missões que a gente faz aqui na Terra, né? Mas aí nasceu, esqueceu. Morreu, também você perde grande parte das informações devido às nossas cargas emocionais. A morte, ela é muito legal para a gente falar, né? Falar assim, não, mas eu sou espiritualista e a morte não existe. Olha, para que você chegue nesse nível de coerência, vai ter que crescer, vai ter que ser melhor. E é exatamente disso que eu falo quando eu falo de evolução. Nós temos que ser muito melhores do que nós somos, muito melhores. Nós ainda estamos parados em coisas muito rasteiras. Nós ainda estamos fazendo guerra, estamos disputando comida, gente se matando em busca de poder. É isso que nós estamos fazendo ainda. Então, nós somos um planeta primitivo. Nós precisamos ser melhores? Com toda certeza. Isso é o meu ponto de vista. Não é para ninguém achar que eu estou 100% correto, porque eu sei que eu posso estar errado também, né? Mas é uma suposição e uma constatação de mim, né, de Moisés, nesse momento da minha existência. Ou seja, nós precisamos ser muito melhores do que nós somos. E nós temos a possibilidade de que isso aconteça se nos esforçarmos. Nós temos que ter atenção, temos que ter foco na nossa vida, temos que entender o que é essa vida. E essa vida não é uma brincadeira, porque seria uma brincadeira sem graça, né? Você vem para cá, faz tudo que não interessa, morre, né? E depois nasce de novo, faz tudo que não interessa, morre de novo. Isso não é uma brincadeira. Isso aqui tem um sentido. E o sentido, do meu ponto de vista, é exatamente a evolução, né? Evolução é você estar aqui para compor o melhor nesse universo. E compor o melhor significa compor o equilíbrio do universo.
Nesse momento aqui, as nossas dissonâncias, as nossas divergências, os nossos contextos emocionais, que são absolutamente de uma labilidade que não dá nem para medir, fazem com que nós não consigamos ser melhores. Quando você se relaciona com alguém, com este corpo físico, o que você aprende é o que você vai usar. Só que o que nós aprendemos não tem nada a ver com crescimento e nem com evolução individual. A evolução tecnológica existe? Claro que existe, mas ela nos leva exatamente para o lado do que nós somos, né? Nós criamos coisas para destruir, para mostrar poder, né? E se alguém disser para mim, mas é através disso, da guerra, que a gente cresce e evolui. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que nós temos que chegar num ponto em que ninguém fique doente nesse planeta. Ninguém fique doente. Significa que nós temos que sair de tudo isso pelo esforço do conhecimento. Isso vai fazer a nossa vida muito melhor mesmo. Agora, imagina que quando você tem uma guerra, milhares de pessoas são sacrificadas, muitas pessoas ficam sofrendo. Pessoas que têm o poder nem entram nesse processo, eles só comandam a destruição. Existe a fome, existe a miséria, existe a doença, e a gente acha que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Isso não está certo. O certo é não acontecer nada disso. O certo é que todos nós possamos viver em paz. O certo é que exista dentro de nós uma coisa que nós não conhecemos. E quando eu falo isso, as pessoas ficam chateadas comigo. Mas eu não vejo que ninguém saiba o que é amor. Amor é um estado de linearidade absoluta, onde você, ao se relacionar com as coisas que estão à sua volta, se relaciona sem nenhuma dissonância. Isso, para mim, já é alguma coisa bem próxima do amor. É um estado de linearidade absoluta. Agora, veja bem, nós falamos muito disso, né? Falamos muito de amor. E eu considero que chegar nesse ponto de saber o que é o amor é um nível de evolução que a gente pode considerar como maravilhoso. Só que a gente vai chegar a isso, nesse nível, primeiro, na nossa individualidade, porque nós ainda precisamos dela, nós precisamos do ego. Chega um ponto que você não vai ter mais a individualidade. Isso é um ponto de vista meu, né? Hoje eu preciso de um nome para me identificar aqui na Terra, né? Então, se alguém falar quem é você, você tem que dizer, né? Você tem que falar o teu nome. Mas depois você vai descobrir que quando você está no mundo espiritual, o que você tem para identificação, se você ainda estiver um pouco primitivo, é a tua assinatura energética. A pessoa vai sentir quem você é, vai perceber quem você é por toda a exteriorização das energias que você tem. Se você evoluir muito, aí essa assinatura ela vai desaparecendo. Você vai ficando cada vez melhor, mais livre e num estado de beatitude total. Só que para fazer isso, nós temos que trabalhar. Por isso que eu falo tanto em evolução, tá certo? Agora, olha só. Imposição de mãos daqui a pouco, às 19 horas. Então, venha receber energias com a imposição de mãos no SEC São Paulo e no SEC Uberaba. No SEC Jundiaí, é todo sábado, das 9 às 12 horas. E aí, se você quiser informação, é só ligar no 11 5904 2116. 11 5904 2116 para ter informação do local, como você faz. Mas eu já devo adiantar para você o seguinte, que você vai ser recebido de braços abertos, porque essa é a ideia de tudo que a gente faz, né? Que as pessoas possam crescer, possam estar desarmadas emocionalmente, né? E possam conviver com muita paz. Agora, nós temos materiais de estudos sobre todos os temas da espiritualidade e comportamento humano. Aí é só você entrar no www.secloja.com.br, www.secloja.com.br, e você vai poder, por exemplo, adquirir as nossas séries Energia dos Ambientes, né? Assistência ao Desencarne, né? E tem outras coisas lá que, olha,
é só você pesquisar que você vai descobrir muita coisa bacana. Nós temos livros também, tem bastante coisa, que são materiais de estudos para que a gente possa crescer, né, e mudar a nossa vida. Nós vamos ter em abril o curso avançado de imposição de mãos, que vai ser comigo lá no Mosteiro São Damião. Então, curso avançado de imposição de mãos, né, para que você saiba muito mais sobre o trabalho que a gente realiza com energias, né, sobre chakras e tudo mais. E em junho nós temos o curso intensivo de projeção astral e clarividência, também no Mosteiro São Damião. Então, seria muito legal que você aproveitasse, né, esse trabalho todo, porque aí você assistindo, participando, você descobre se vale a pena ou não. Do nosso ponto de vista, o conhecimento sempre vale a pena, né? Ele sempre acrescenta algumas moedinhas que a gente pode questionar, mas também pode assimilar um pedacinho de tudo que a gente aprendeu. Então, é isso. Curso avançado de imposição de mãos, no Mosteiro São Damião, e o curso intensivo de projeção astral e clarividência, também no Mosteiro São Damião. O nosso telefone é o 11 5904 2116. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. Daí, não esqueça que nós temos um programa ao vivo, né? O programa ao vivo ele é feito quinzenalmente aos sábados, às 14h30. Então, essa semana agora nós teremos, né, esse programa, que é o programa Fora do Corpo. E aí, nesse programa vai ser legal, porque você vai poder colocar suas perguntas, as suas questões, e muitas das questões colocadas são respondidas. Eu respondo pelo Periscope, né, ou respondo pelo Face, né, pelo Facebook, ou mesmo pelo YouTube. Então nós vamos trabalhando bravamente aí para ter um relacionamento, né? E aí, esse sábado, a gente tem aí até um tema bacana, maturidade, não é isso? O nosso é um tema muito legal que a gente vai falar sobre a maturidade individual. Você vai gostar dele? Vou te dizer por quê. Porque imagina o seguinte, você tem uma sequência de vida, né? Essa sequência de vida é assim, você tem fases na tua vida, do 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21 e por aí afora. E em cada fase você vai ter que aprender algumas coisas, assimilar e utilizar na tua vida, né? É isso aí. Então isso é só para você entender que, como eu vou falar sobre maturidade individual, eu vou falar da parte tanto emocional como a parte espiritual, você vai entender que a nossa organização, ela precisa existir no processo da nossa vida para que a gente seja feliz. E aí eu vou te perguntar o seguinte, né? Que vai ser o nosso programa, seria: qual a sua idade consciencial? Você vai entender o que significa essa pergunta durante o nosso programa Fora do Corpo, sábado às 14h30, né? Onde a gente faz um percurso juntos. Bom, nós estamos falando hoje sobre evolução, né? Eu acho que é a coisa que eu mais falo na minha vida, sobre o nosso crescimento, nossas buscas, né? E tudo aquilo que importa de verdade na oportunidade que nós temos de estar nesse mundo, né? Eu vejo assim, estar aqui é uma oportunidade que não é muito bem aproveitada por nós, né? Eu sei que as pessoas, quando fazem uma oração ou quando aprendem um caminho, elas acham, e até eu já achei muito isso, né, que agora está tudo resolvido. A solução da nossa vida está no nosso crescimento global. Então, você vai ter que se esforçar muito mais, né, quebrar todas as barreiras, crenças, preconceitos, para ser melhor. Isso significa amadurecer como consciência, né? Então, e esse amadurecimento, ele não acontece sem esforço. Cada um de nós vai precisar fazer um trabalho individual de entender as diferenças, de lidar com essas diferenças, lidar com os nossos próprios conflitos, com as nossas dificuldades na relação com tudo que está à nossa volta, tudo que existe, né?
Quando você fala do social, quais são as suas dificuldades sociais? Quando você fala da família, quais são as suas dificuldades familiares? Quando você fala do afetivo, também. Então tudo isso precisa ser resolvido, não tem jeito. Por mais que a gente queira passar por cima, que é o que mais a gente faz, né? E nublando tudo que está no caminho para não ter que entrar em contato, no final das contas nós vamos nos encontrar com tudo que a gente acumulou de nós mesmos. Então, nós precisamos realmente rever, enxergar com clareza, limpar toda a casa e chegar lá no fim da história, né, melhor do que nós entramos nessa vida. Evolução é um processo de continuidade, é um processo que é um crescimento que vai acontecendo a cada passo, não é algo decretado, né? Você não pode falar assim, olha, a partir de amanhã já estou evoluído porque eu estou praticando tal coisa. Não funciona desse jeito, né? Você pratica algo ou tem a resposta de alguma coisa e está tudo resolvido. Não funciona desse jeito mesmo. Infelizmente, não dá para a gente ter tanto tempo de vida que possa reconhecer, né? Senão você segue uma linha e vai até o fim da vida nessa linha, quer dizer, você não vai ter a possibilidade de fora enxergar o que você está fazendo de certo ou errado. E nem de uma outra vida também, porque a gente não lembra de nada. Mas eu penso que com as palavras que são acrescentadas, com um pouco de vontade de nos revermos, a gente enxerga tudo isso. Você vai enxergar que o que você estava fazendo não serve tanto quanto deveria servir, né? E isso é importante que a gente possa pensar, é importante que a gente esteja aberto para mudar o rumo, se necessário, né? Porque não é possível você pegar um caminho e continuar nele até o fim, achando que está certo, sem fazer algum questionamento. Então, o questionamento é fundamental na nossa vida. Mesmo que eu falo as coisas que eu acredito, elas são questionadas todos os dias, porque nós temos que ter a coragem de nos rever, né? Eu tenho um exemplo disso numa pessoa que eu acabei lendo muito e aprendendo muito, que foi Freud. Freud fazia uma teoria, depois ele revia e falava, caramba, eu errei aqui, eu vou ter que rever e colocar isso a público. É importante que a gente tenha essa coragem, porque isso pode ser um fator da nossa evolução. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. Lá você vai encontrar vídeos para tudo quanto é lado, né? Vai gostar. E depois tem o acesso à nossa loja, né? Que é o SEC Loja, onde você vai poder comprar livros, vai poder comprar CDs para ouvir no carro. Tem bastante coisa. E também tem os nossos materiais, né? Que são materiais de estudos, que são séries, né, que a gente está colocando aos pouquinhos, mas logo, logo nós vamos estar com um trabalho muito mais forte nesse sentido. Você acessa o nosso trabalho, acompanha o que a gente está fazendo, nós vamos ficar muito felizes, né? Vamos fazer um caminho de crescimento, questionando juntos. Você questiona o que a gente faz, nós questionamos também o que nós fazemos e questionamos tudo que existe à nossa volta e talvez juntos a gente chegue um dia a ser muito melhores do que nós somos. Nos encontramos no próximo programa.